quando o Aloysio Chimene, na ocasião, o José Augusto, que é meu tio, havia saído do Armazém do Sul. Aham. E ficou só... Minto. Primeiro o Aloysio Chimenez morre. Certo. O Aloysio Chimenez morreu. Assim que ele morreu, em seguida o José Augusto saiu. E o Armazém do Sul ficou sendo tocado pelos filhos e tinha alguns agregados, que eram genros e noras, estavam dentro do negócio também. E aí era... Dos dois lados, né? Do Zé Augusto e do Aloysio. Não. Só do Aloysio. Só do Aloysio. Certo. Então ficou um pouco que conflito de geração. Sim, sim. Porque não era mais uma relação de dois irmãos. Era de um tio minoritário Sim. com Sobrinho. sobrinhos, genros e agregados. noras e agregados. Aí eu disse, papai, está na hora da gente sair. Foi quando nós saímos e começamos, aí sim, em 1985, tá certo? Ponto da moda. O Ponto da Moda. Uma pequena loja na Guilherme Rocha, uma loja de 100 metros quadrados, 10 por 10. E aí eu vou dizer aqui a quem está nos assistindo, é muito difícil você vir de um grande negócio, que eu era chefe de compra, 10 lojas, magazines, um poder de compra muito grande, para você ir para um negócio que era uma bodega de 100 metros quadrados. Eu tentava imprimir, botar o que eu aprendi no Armazém do Sul dentro do meu negócio e era como se fosse a MFM, não conversava o negócio. Você lá tinha poder de compra, aqui não tinha nada, então eu tive que fazer outras estratégicas para ser competitivo, para lutar com os grandes. Aí você não tem nome, você não tem poder de compra, você não pode fazer marketing porque você não tem poder, enfim, é uma confusão. E aí a gente teve que se adaptar, meu pai também, eu e meus irmãos, é uma empresa 100 metros quadrados com toda a família dentro. Trabalhando. Todo mundo trabalhando. E uma coisinha apertada, enfim, indo para São Paulo para comprar pouquinho, aí a despesa engole. Foi muito duro. Em 85. Em 86 a gente monta a segunda loja, 5 por 20, na Senador Pompeu. Também pequenininha, que era a gente estava dando os passos que aguentava. E aí nós tivemos a alegria do Plano Sarney de 86, quem se lembra aqui, os mais velhos, ou quem estudou, era céu de brigadeiro. Inflação zero, dólar parelhado 1 para 1 e etc. Mas como naquele tempo que o Brasil era uma montanha-russa, a crise, a bonança, tudo. No ano seguinte, a gente não quebrou porque Deus não quis. Porque a inflação, aquele plano deu errado, e nós chegamos a ter inflação de 87% ao mês. Foi uma tragédia. A gente descapitalizado, porque tinha aberto a segunda loja, o comércio afundou, não se vendia nada, e como é que pagava as contas? Tivemos que tomar dinheiro emprestado para manter as coisas em dia, porque a escola do nosso pai é o seguinte, todo mundo pode atrasar, menos nós. Porque um grande ele pode atrasar, um pequeno é cortado o crédito, porque ao grande há uma proteção, ao pequeno não tem jeito. Pegamos dinheiro emprestado, honramos com todos os compromissos, mas quase quebra. Não quebrou porque Deus não quis mesmo. Deus tinha um plano de fazer essa história que eu estou contando aqui. Mas não quebrou, não sei nem porquê. Tudo que nós tínhamos vendemos para pagar a conta, que não era muita coisa. Era 100 cabecinhas de gado no interior, em Canidé. 100 cabeças de gado hoje, eu acho que uma cabeça de gado hoje é uns 3 mil reais. Então, vendemos 100 cabeças de gado, apuramos 300 mil. Uhum. O papai tinha uma D10, que hoje é semelhante a uma Hilux, mais 200 mil, vai, nem isso, usada, né? 200 mil.
botamos esses 500 mil dentro da loja para pagar a conta. O que não pôde, pegamos um dinheiro emprestado para honrar os compromissos em dia. E ficamos na troca da D10, entrou um Fusca marrom. Foi. Na cor de São Francisco do Canindé. Aí o Fusquinha, a gente ficou andando nesse Fusca marrom. O papai com a mamãe e quem dava ia no Fusca. E eu, o mais velho e tudo, Paulo, a gente ia de ônibus ou de bicicleta lá para o centro. A gente morava ali na Vicente Leite, atrás do Colégio Santa Cecília. E foi assim. E o papai, na ocasião, se apavorou. Porque eu queria fazer a economia de escala. Uhum. Ou seja, a gente tem que comprar o mais barato possível. Aí eu tinha minhas estratégias. Aí eu vou contar aqui para os que estão começando, é muito importante isso aqui que eu vou falar. Como é que o pequeno luta com o grande? Primeiro, o pequeno tem uns custos menores. Uhum. Depois, o seguinte, ele tem que lutar com a arma da humildade. Você pega e convence ao teu fornecedor que você é pequenininho e que quer ser grande e que ele aposte em você. Era assim a nossa estratégia. A minha estratégia era essa. Eu dizia o seguinte, para o Armazém do Sul, ou para o Otoshi, ou para o concorrente, você está vendendo essa camisa a, chutar aqui, R$10. Só que ele vai te comprar 3.000, 5.000, 10.000 peças a R$10. Vai te pagar com 120 dias de prazo, ou 90 dias de prazo. E eu convencia ele de me vender a R$8 com 180 dias de prazo. Aí tu diz, está ficando doido? Diz, é isso, você tem que ter a humildade de pedir um plus e comprando um pouquinho, e você convence ao fornecedor que aquilo não vai quebrar ele, que aquilo ali é um investimento que ele está fazendo em você para que você amanhã seja alguém na vida. E não é pouquinho, aquilo não deixa ele mais pobre nem mais rico. Uhum. E era assim, com essa humildade e tudo, foi como que a gente se reinventou para ter luz nesse mercado. E deu certo. Só que eu também tinha outro plano, que era comprar bem. Isso a gente fazia com essa estratégia. Então, para quem está começando seu negócio, está aí uma bela dica. Porque para o grande ele não pode. Imagina, se tu compra 3, 5, 10 mil peças, prazo e acochar muito no preço não, porque vai fazer falta, ele tem um limite. Sim. Tem que vender com lucro, não é verdade? Uhum. E eu tirava o lucro dele. Né? E a outra estratégia era a economia de escala. Nós temos que ter a menor marcação. Então, se tu tem o menor preço, com a menor marcação, tu vai ser o campeão de mercado. Só que, para você fazer essa escala aí, nesse segundo momento, é muito complicado. Porque você só ganha, só vê a cor do dinheiro se te vender muito. E como é que tu vende muito em 2 bodegas? Eu estava tentando performar aquelas bodegas. Sim. Então você anda com a água aqui no nariz. Não sobra nada, porque sobra muito pouco. Então mal dá para comer ali. E como é que tu precisa de reinvestimento? É muito complicado. Uhum. É muita arrojo aquilo ali. Porque você ganha de 2 vezes, ou na escala ou na marcação. Mas na marcação você não consegue novos clientes porque você é um pouco careiro, isso e aquilo, tá certo? E principalmente naquele tempo o preço fazia muito a diferença. Hoje não, o preço está em segundo ou está em terceiro plano. Hoje você tem que ter um bom atendimento, um bom sortimento, um bom visual merchan. Hoje o mercado deu uma mudada porque o consumidor está muito exigente. Por incrível que pareça, o preço fica em segundo ou terceiro plano, por incrível que pareça. Tá certo? Mas naquela época não, era preço, 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 e foi o que a gente também se predestinou, porque a nossa loja era da classe, era bem popular o Ponto da Moda naquela ocasião. Hoje não, o Ponto da Moda evoluiu demais, hoje a gente está no outro patamar que a gente teve que descolar das feiras, da informalidade. Né? Uhum.